Eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar-te por herança esta terra. Perguntou-lhe Abrão: Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? Respondeu-lhe: toma uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rola e um pombinho. Ele, tomando todos esses animais, partiu-os pelo meio e lhes pôs em ordem as metades, uma defronte das outras, e não partiu as aves. Aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abraão os enxotava. Ao pôr do sol, caiu um profundo sono sobre Abraão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Então lhe foi dito: sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente, a que tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas. E tu irás para os teus pais em paz, serás sepultado em ditosa velhice. Na 4ª geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. E sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante, e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Naquele mesmo dia, fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo: a tua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates, o queneu, o quenezeu, o cadmoneu, o eteu, o ferezeu, os refaímos, o amorreu, o cananeu, o gincazeu e o jebuseu. Oremos. Santo Deus, mais uma vez te pedimos humildemente, desvenda os nossos olhos na manhã deste dia, o dia do Senhor, a fim de podermos, Senhor Deus, contemplar as maravilhas da tua santa lei. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. O Senhor Deus aqui faz aliança com Abraão. Essa narrativa, irmãos, ela, como nós temos percebido, ela não pode ser interpretada separadamente do todo que nós temos visto até aqui. Aqui, nesse momento, percebe que o versículo de transição do sermão de domingo passado para esse texto, que é o versículo 6, ele dá o tom de todo o texto. No versículo 6, por exemplo, gostaria que você não fechasse sua Bíblia, deixasse aberta. No 15:6 diz assim: ele creu no Senhor, isso lhe foi imputado para justiça. O princípio aqui é a fé, e essa fé que não é, obviamente, a justiça imputada não é por obras, não é a justiça própria, mas aquela que é pela fé. E o conceito de fé, então, agora passa a permear um outro aspecto dessa narrativa: o estabelecimento da aliança de Deus com Abraão. Perceba que alguns pontos precisam ser esclarecidos antes de nós adentrarmos no texto. Primeiro, veja que a aliança, o pacto, ele tem um caráter externo. E esse caráter externo não significa que a partir daquele dado momento, Abraão passou a ser povo de Deus. Veja que Abraão foi chamado no capítulo 12. E Deus disse: sai do meio da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Abraão então recebe a promessa de Deus ali. Abraão é tirado do meio da sua parentela, do meio dos seus deuses, da sua idolatria, e trazido para o centro da vontade de Deus para fazer aquilo que Deus estava ordenando. Ele seria o pai de uma grande nação. Veja que a aliança, então, o aspecto externo da aliança ocorre no capítulo 15. Que isso não é exatamente o ponto aqui. O ponto é que esse é um aspecto importante para nós entendermos desde já, é que quando nós falamos na administração da aliança, nós falamos em elementos externos da administração da aliança. E esses elementos da aliança, eles ocorrem distintamente
dependendo da época em que Deus fez aliança com o seu povo. Eram externos, porque eles representavam algo que havia ocorrido internamente. Então, vou dar um exemplo para você. Na nova aliança, que é o período que nós vivemos hoje, não é? O pacto, ele é administrado de duas verdades básicas. Primeiro, a pregação da palavra e a administração dos sacramentos. Então, participar da mesa do Senhor, a Santa Ceia, ser batizado, são elementos da aliança, do pacto, da nova aliança. E a pregação da palavra. Na antiga aliança, aqui o texto vai estabelecer, um animal vai ser morto, vai ser aberto ao meio e vai ter o ritual daquele momento, que nós vamos entender daqui a pouco o que isso significa de fato. Mas esse aspecto externo, esse sangue derramado, agora, por exemplo, a água do batismo que cai, não é? A mesa que nós participamos, elas não asseguram, você não é salvo porque você participa dela. Não significa dizer, porque aí está exatamente a distinção. A igreja romana, ela vai assegurar a sua salvação baseada na recepção do sacramento. Se você receber o sacramento, você está livre da condenação. Não é esse o ensino bíblico. O elemento externo aponta para algo que aconteceu internamente. Abraão foi chamado por Deus e saiu do meio da sua terra para uma outra terra. Ele creu no Senhor e obedeceu. Naquele momento, ele foi tirado da sua nação, dos seus ídolos, libertado por Deus e posto para fazer a vontade do Senhor. Aqui agora, nesse exato momento, é feita a aliança, que é o elemento externo desse acontecimento interno. Obviamente, isso nós podemos dizer, mas sacramento é esse aspecto externo de algo que aconteceu internamente. A administração da aliança, ela tem um pouco desse sentido também, porque ela é aspecto externo da aliança. Por isso nós podemos dizer, ora, se você não teme a Deus, se você não serve a Deus, se você nunca foi resgatado pelo Senhor do pecado, participar da mesa do Senhor não vai transformá-lo em um crente. Pelo contrário, você vai receber condenação por isso, diz o texto da palavra de Deus lá em 1 Coríntios capítulo 11. Você imaginar o aspecto externo da aliança como sendo a garantia da sua salvação. Isso é chamado de sacramentalismo. É a ênfase no aspecto externo da aliança. Eu vou voltar lá no fim, com algumas aplicações, para falar de uns problemas específicos que ocorrem por causa desse pecado no meio da igreja. Certo? Mas esse é um momento importante para falar, para que entenda o movimento do texto, não é? Capítulo 12 de Gênesis, ele foi chamado, saiu, Deus estabeleceu com ele o princípio da vocação, ele foi chamado, saiu, obedeceu, e agora a aliança está sendo estabelecida. Veja que exatamente no versículo 18 ele diz: naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abraão. Fez o Senhor aliança com Abraão. A partir daqui, então, nós entendemos que isso ocorreu depois do seu chamado. O segundo ponto importante no movimento do texto, do capítulo 12 para cá, é que esse versículo de transição, que nós citamos no início, a fé. Tudo que está acontecendo aqui, nesse exato momento, como sendo um sinal externo dessa aliança, aponta não só para o que já aconteceu com ele, como também para aquilo que vai acontecer com ele. E ele crê nessa palavra. Por isso que o conceito de fé é importante nesse texto também. Agora eu quero convidá-lo a voltar comigo para o texto, especificamente a partir do verso 7 em diante. Nós temos aqui uma introdução no verso 7, que ele é quase uma marca registrada do conceito de libertação. Veja que no verso 7 diz assim: disse-lhe mais,
Eu sou o Senhor que te tirei da terra dos caldeus, para dar-te por herança esta terra. Veja que essa linguagem aqui, ela vai ser utilizada lá em Êxodo capítulo 20, essa estrutura. Você pode abrir comigo lá em Êxodo capítulo 20, que é a parte introdutória dos 10 mandamentos, não é? Êxodo capítulo 20, um livro após, logo após Gênesis, capítulo 20, verso 2, diz assim: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Ali no capítulo 15, verso 7, eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos caldeus. Veja, o que significa ali em Êxodo 20, Deus ter tirado Israel do Egito. O princípio é, Deus os tirou da morte, da escravidão, da condenação, e os trouxe para uma terra que emana leite e mel. A imagem é exatamente essa. Essa estrutura então aponta para esse princípio. Eu sou o Senhor que te tirei de Ur, fala Abraão, de Ur dos caldeus. O que significa tirar de Ur dos caldeus? Qual é o sentido do texto?